Agora a gente vai ver as interações entre os corticoides, que a gente usa como anti-inflamatório, como imunossupressor, e os alimentos ou suplementos alimentares. Então, nós vamos ver como a gente consegue reduzir os efeitos adversos metabólicos e até cardiovasculares dos corticoides, alterando a alimentação, então com intervenções dietéticas. E o contrário também, a gente vai ver o que a gente não pode fazer, senão a gente vai estar piorando esses efeitos adversos. Como qualquer hormônio, então como qualquer tratamento de fundo hormonal, a gente tem que pesar o benefício terapêutico contra o risco metabólico. Tá? Porque os hormônios têm efeitos no organismo inteiro. No caso dos corticoides, o risco metabólico é bem importante. Tá? Então, a gente tem alteração do metabolismo da glicose, ou seja, aumento da glicose no sangue, aumento de glicemia. A gente tem uma redução de proteínas, a gente cataboliza as proteínas. Então, você tem uma quebra das proteínas para gerar aminoácidos. E você tem uma alteração da lipólise. Aumenta a gordura na parte central do corpo e reduz das extremidades. Além do que, você tem uma alteração no balanço hidroeletrolítico, com a retenção de sódio e água no organismo e a excreção de potássio. E você tem a osteoporose, então a diminuição da deposição do cálcio nos ossos. Tá? Ao mesmo tempo, o corticoide externo, o medicamento, ele tem um alto nível de caráter anti-inflamatório, então são anti-inflamatórios potentes e são imunossupressores potentes. O que quando você precisa de um imunossupressor, por exemplo, numa doença autoimune, para você prevenir a rejeição a um transplante, a um enxerto, é bom. Agora, se você não quer, se você só quer o efeito anti-inflamatório, essa redução da imunidade já é um efeito adverso. Bom, quando o paciente está usando o corticoide, quando ele vai começar a usar, é fundamental que se faça uma adaptação nutricional. Ou quando você está fazendo uma intervenção dietética e o paciente utiliza corticoide, você vai fazer de uma maneira diferente daquela que você faria quando o paciente não usa, tá? Porque tem muita interação entre alimentos, suplementos e corticoides. Então, começando pelos carboidratos. O corticoide, então, como a gente já viu, ele vai ativar a via da gliconeogênese, aumentando a produção da glicose no fígado. Ao mesmo tempo, ele aumenta a resistência das células à insulina. Tá? Esses dois componentes levam a um aumento importante de glicemia no sangue. Isso pode levar ao diabetes tipo 2 induzido. Por isso, é importante que você priorize na alimentação do paciente alimentos de baixo índice glicêmico, tá? Também é importante aumentar o aporte de fibras, que isso daí retarda a absorção da glicose, tá? Da mesma maneira, se você fraciona a alimentação em várias refeições, você também mantém um nível constante da glicose no sangue, impedindo aqueles picos, tá? Então, é importante, sempre que o paciente faz uso de corticoide, usar alimentos de baixo índice glicêmico, evitar o carboidrato simples, aumentar as fibras e dividir a alimentação em várias refeições, tá? Para quê? Para você manter um nível constante de glicose no sangue e, obviamente, manter um nível constante de insulina também no sangue.
tá? Sem os picos. Em termos de proteínas, é importante você defender o organismo da sarcopenia. Tá? A sarcopenia é justamente a destruição das proteínas. Então, você vai ter um excesso de catabolismo proteico pelo corticoide, diminuindo bastante a massa muscular, tá? Isso é sarcopenia. Você vai quebrando a musculatura, bom? Por isso que a dieta do paciente tem que ser hiperproteica. E a proteína tem que ser distribuída de maneira homogênea durante o tempo todo, durante o dia inteiro. Então, todas as refeições têm que ter um aporte alto de proteínas, tá? Para que você sustente a síntese do músculo. Em termos de lipídios, então o que os corticoides vão fazer no metabolismo lipídico? A redistribuição da gordura, então vai ter o aumento dela no centro, a diminuição nas extremidades e uma elevação direta tanto do LDL quanto dos triglicerídeos. Por isso, você tem que reduzir a gordura saturada e a gordura trans, que ainda piora mais o perfil lipídico que já está alterado pela droga, predispondo o paciente à formação das placas de ateroma, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que incentivar as gorduras ricas em ômega 3, por exemplo, as gorduras monoinsaturadas, tá? Porque aí você vai ter a proteção do endotélio. Proteção contra o quê? Contra a formação da placa de ateroma, tá? Então, você vai, se possível, reduzir a quantidade de gordura, o que é difícil, porque normalmente você vai fazer uma dieta de baixo carboidrato e alta proteína, tá? Se você vai fazer isso, automaticamente você vai ter uma dieta de alta gordura. Então, você vai optar pelas gorduras menos prejudiciais. Então, insaturadas e ômega 3. Agora, em termos de retenção de sódio e água e excreção de potássio, o que você pode fazer? Reduzir o sódio da alimentação, reduzir o ultraprocessado, tá? Porque a gente fala do ultraprocessado porque tem muito glutamato como conservante. Todo ultraprocessado acaba tendo bastante glutamato como conservante. Mas não é só o problema do glutamato que é neurotóxico. É que o glutamato é glutamato monossódico. Então não é só o sal que você come, o sal de cozinha. É também o glutamato monossódico, que vem com sódio junto, que você come no ultraprocessado. Então você tem que reduzir o sal e reduzir o ultraprocessado. E aumentar a ingesta do potássio, tá? Então, verduras, banana, abacate, onde você tem mais a presença do potássio. Agora, em relação a cálcio, você tem que suplementar o cálcio, tá? Por quê? Porque o corticoide vai reduzir a absorção intestinal do cálcio, vai aumentar a excreção renal desse cálcio, tá? Então, vai sair o potássio, vai sair o cálcio do organismo e geralmente você retém sódio e retém magnésio, tá? E você vai ter a aceleração da reabsorção óssea, porque você tem aquele efeito do corticoide sobre o osteoblasto. Então, você altera ali a reabsorção óssea, aumentando ela, tá? Você vai ter mais osteoclasto funcionando, que é aquele que vai destruir a célula óssea, para você reabsorver, e vai ter redução da formação do osso, da célula óssea, tá? Aqui você tem, então, um risco aumentado de osteoporose. É fundamental que você suplemente o cálcio e a vitamina D no paciente que está usando o corticoide. Os corticoides, então, como a gente já viu, são hormônios do estresse, hormônios de fuga ou luta.
Para que exista a capacidade do organismo fugir, lutar, fazer frente ao estresse, é necessário que tenha um aporte de calorias, de energia no organismo. Ou seja, o corticoide, ele aumenta o apetite, principalmente o desejo por açúcar e por gordura, que são as formas de retenção de energia no organismo. Tá? Então o paciente fica desesperado para ingerir açúcar, para ingerir carboidrato simples e para ingerir gordura. Tudo que ele não pode fazer, tá? O que ele não deveria estar fazendo sob o uso de corticoides. Pode ser importante que ele faça um acompanhamento com psicólogo e também, às vezes, um acompanhamento com medicamentos tipo antidepressivo. Então, com psiquiatra. Então, uma intervenção também comportamental para que você consiga colocar esse paciente na dieta e ele tenha uma aderência, uma adesão a essa dieta. E outra coisa importante é o álcool. Tá? Então, se você utiliza álcool e qualquer anti-inflamatório, não só o corticoide, mas também os AINES, você vai somar os dois efeitos agressores da mucosa gástrica. Tá? E não só a mucosa gástrica, mas também a agressão hepática, agressão ao fígado. Tá? Ou seja, é importante que o paciente que esteja usando corticoide ou AINES, principalmente o corticoide, porque ele é mais potente, ele reduz bastante, muito mais do que os AINES, a produção daquela prostaglandina que protege a mucosa gástrica, tá? Porque ele é mais potente. Então, é sempre interessante que esse paciente não faça uso de álcool enquanto ele está tratando com antidepressivo, não, perdão, com anti-inflamatório. Como os corticoides são derivados do cortisol, que é um hormônio de estresse, a presença do corticoide dentro do organismo também estressa as células, porque as células estão funcionando num nível alto metabólico. Aí você tem um acúmulo de radicais livres, tá? Pelo estresse oxidativo. Isso pode colaborar para formação de tumores, tá? Para a abertura de um oncogene, para a expressão de um oncogene. O que mais? O estresse oxidativo é um dos fatores de instalação de doenças degenerativas do sistema nervoso. Então, o paciente pode ficar predisposto a uma doença degenerativa. Então, o que você vai fazer para reduzir esses riscos? Aumentar o aporte de antioxidantes, tanto na alimentação quanto na suplementação nutricional. Então, vitamina C, vitamina E, alguns minerais, alguns compostos derivados de plantas, tá? Tipo licopeno. Então, você vai utilizar antioxidantes, tanto na dieta, por aumento do aporte de vegetais, quanto a suplementação mesmo com suplementos nutricionais. Agora, interação com fitoterápicos. Tá? A gente tem principalmente o alcaçuz e a erva de São João. O alcaçuz inibe esta enzima aqui, 11-beta-HSD2, tá? O que ela vai fazer? Quando ela está inibida, você vai aumentar o caráter mineralocorticoide do cortisol, tanto do organismo, aquele que a gente produz, quanto o corticoide que você vai estar usando como medicamento, tá? Então, ele reduz o caráter glicocorticoide e aumenta o mineralo, tá? Por inibição dessa enzima aqui, 11-beta-HSD2. Isso vai aumentar o efeito mineralo, então vai aumentar a retenção de sódio e água, levando à hipertensão,
tá? E como retém sódio, o potássio vai ser mais excretado, levando à hipocalemia, que pode gerar arritmias cardíacas, por exemplo. E a erva de São João, ela vai induzir o citocromo P450, quase todo ele, principalmente o 3A4. Você vai acelerar a metabolização de uma série de drogas, tá? Reduzindo, então, a biodisponibilidade delas, tá? Você vai aumentar a metabolização de muitas drogas, inclusive dos corticoides. Então, a droga que é inativada pelo metabolismo, que é a maioria delas, perde atividade, tá? E os profármacos, que são ativados pelo metabolismo, aqueles vão ter o aumento do efeito, podendo levar até o efeito tóxico, tá? Ou seja, você tem excesso da metabolização de uma série de drogas, inclusive o próprio corticoide. Em termos de suplementos, você pode precisar utilizar uma suplementação de potássio, só que isso é muito raro, isso não é em qualquer caso que é necessário fazer, tá? Principalmente quando o paciente está usando corticoide por um tempo prolongado, então você usa cronicamente o corticoide, ou quando o paciente já está com sintomas de hipocalemia, principalmente arritmias cardíacas, tá? Aí pode ser preciso utilizar um suplemento de potássio e não só aumentar ele na dieta, na alimentação. Só que para você fazer essa suplementação de potássio, você necessariamente precisa da dosagem de potássio no sangue, tá? Você vai fazer o monitoramento laboratorial, tanto no sangue quanto na urina. Aí você vai perceber quanto potássio é necessário que você suplemente, tá? E é importante que o paciente saiba que não é interessante ele fazer por conta própria isso. Tá? Ele fala, eu tô com cãibra, é falta de potássio, eu vou tomar. Vou comprar um Slowkey na farmácia e vou tomar. Tá? Você tem que desaconselhar essa prática, porque senão ele desequilibra ainda mais o potássio dentro do organismo. Ele sai daí, ele pode sair para hipercalemia, que também pode gerar arritmias cardíacas. E a cafeína, porque a cafeína ela aumenta o papel estimulante do próprio corticoide, tá? O corticoide, ele é estimulante no sistema nervoso central. A cafeína também. Então, se você vai usar um suplemento que contém cafeína, você vai estar ainda aumentando mais os efeitos excitatórios do próprio corticoide. Então, você pode predispor o paciente à insônia, à ansiedade, tá? O que o corticoide por si já faz, porque é um hormônio de estresse. Ele vai manter o paciente acordado e vai manter o paciente alerta. Então, a cafeína ainda piora. Então, depende do tipo de pré-treino que você está prescrevendo, pode não ser interessante usar. Em resumo, então, aqui as interações metabólicas. A glicose, o corticoide vai aumentar, tá? Por resistência à insulina e por aumento da biossíntese da glicose no fígado. Você vai reduzir os açúcares simples e vai aumentar as fibras. O sódio vai estar retido no organismo, você vai reduzir o sal na dieta e os ultraprocessados. O potássio vai estar diminuído, ele vai estar com aumento de excreção. Você vai aumentar as frutas e os vegetais que contêm uma carga maior de potássio. O cálcio vai estar depletado, então você vai ter perda óssea. Você vai precisar suplementar aqui com cálcio e vitamina D. E aqui não adianta a dieta, você vai ter realmente que calcular a dose e fazer uma suplementação com medicamento. A proteína vai ter uma redução, tá? Diminuição de massa muscular pelo catabolismo. Você vai aumentar a ingestão total de proteína e vai fracionar essa quantidade ao longo do dia. Os lipídios vão estar aumentados, principalmente o LDL e os triglicerídeos, e eles vão estar retidos, concentrados na parte central do corpo, tá? Então, você vai modificar
o tipo de lipídio, você vai melhorar a qualidade dessa ingesta, principalmente os insaturados e o ômega 3. E os fitoterápicos, dependendo do fitoterápico, você não vai poder utilizar, porque eles vão se somar ao efeito tóxico do corticoide, tá? Principalmente evitar o alcaçuz e a erva de São João. Então, qual é o papel principal aqui do manejo nutricional do paciente que está na corticoterapia? Você vai conseguir reduzir a severidade e a incidência dos efeitos adversos do corticoide. Você vai prevenir complicações metabólicas graves e danos estruturais a longo prazo, tá? Principalmente o acúmulo do radical livre, que vai gerar um dano estrutural na célula a longo prazo, e o próprio diabetes a longo prazo também gera dano estrutural nas células. E você vai garantir adesão ao tratamento, vai melhorar a qualidade de vida do paciente, tá? Isso vai contribuir para que o paciente consiga fazer o tratamento da condição patológica que ele tem sem um sofrimento ainda aumentado. Por isso que é fundamental que se faça a adaptação nutricional quando o paciente vai fazer uso de corticoterapia.